Minha esposa me traiu. Então eu abandonei ela e fui morar no mato. Agora ela voltou rastejando querendo uma segunda chance, e eu não sei se posso dar isso a ela. Não sei ao certo por que estou escrevendo isso, mas agora que os eventos acabaram e segui em frente, talvez isso ajude alguém. Em fevereiro de 2018, descobri o caso da minha esposa depois de estarmos casados por 3 anos e meio. Eu tinha um trabalho por contrato que envolvia muitas viagens, mas também me permitia trabalhar em casa quando estava de volta. Minha esposa tinha um emprego muito bem remunerado como diretora de uma empresa de vendas técnicas. Tínhamos o que eu descreveria como um casamento muito bom, embora as coisas tivessem ficado um pouco tensas devido às minhas viagens de trabalho e às horas cada vez mais longas. Conheci minha esposa, agora ex, há 5 anos, em um churrasco de um amigo em comum. Iniciamos uma conversa e tivemos uma química instantânea. Honestamente, achava que estava superando as expectativas por estar com uma mulher tão bonita e eloquente. De alguma forma, ela realmente gostava de mim pela minha personalidade mais áspera. Quando começamos a namorar, depois de algumas semanas, não podíamos nos ver o suficiente, e as roupas voavam quando nos encontrávamos em nossos apartamentos. Finalmente, nos casamos após 18 meses de namoro e nos mudamos para um apartamento grande enquanto economizávamos para uma casa. Após os primeiros 3 anos de casamento, as coisas começaram a mudar. Eu ainda estava loucamente apaixonado por ela, mas notei que ela começava discussões por coisas pequenas e ficava irritada quando eu mencionava as longas horas de trabalho e os eventos que se tornavam cada vez mais frequentes. Ela dizia que isso fazia parte do preço a pagar, já que estava subindo na carreira corporativa. Pelo menos era essa a desculpa dela. Ela me dizia que eu não tinha o direito de questioná-la, já que eu também ficava semanas fora trabalho. Eu havia dito a ela que poderia reduzir minhas horas de viagem. Na verdade, em minhas viagens, que duravam talvez 3 ou 4 dias a cada 5 semanas, essas discussões eram muito circulares e nunca tinham uma resolução. Olhando para trás, eu não fazia ideia de que minha esposa estava no meio de um caso. Nunca teria suspeitado de nada, exceto pelas constantes horas extras dela e nossa vida sexual em declínio. Eu apenas atribuía isso ao cansaço do trabalho. No entanto, meu ego estava sendo afetado pelas frequentes recusas quando tentava iniciar o sexo. Não percebi o segredo das mensagens de texto que li, mas, novamente, ela tinha um celular da empresa e poderia estar usando, já que passava muito tempo em nosso quarto extra que usava como escritório em casa. Foi por volta de setembro de 2017 que Kate começou a voltar para casa após o trabalho e então saía para um compromisso de trabalho à noite. Isso passou de uma noite por semana para mais de 3 noites por semana. Não sou ciumento por natureza, mas não havia como ela passar despercebida, e sei que ela teria que afastar alguns homens de seu escritório. Ela parecia interessada apenas no trabalho, mas estava trabalhando com mais executivos homens do que mulheres. Minha primeira suspeita de traição aconteceu 1 mês antes do DD. Ela havia parado na loja antes de voltar para casa e me pediu ajuda com as compras. Enquanto pegava algumas sacolas do banco de trás de seu carro, notei algo rosa brilhando embaixo do banco do passageiro da frente. Era um sutiã da minha esposa. Reconheci como sendo dela, já que ela gostava dos de uma loja de roupas específica. Em retrospecto, agora percebo o motivo do alerta vermelho com um sutiã. Quando ela está no clima, sempre tiro o sutiã primeiro de debaixo das roupas. Não sei exatamente porquê, mas instantaneamente tive um pressentimento ruim quando vi isso. Não consegui racionalizar o que o sutiã dela estava fazendo embaixo do banco. Apenas saí dali. Embaixo do assento quase me fez passar mal e meu coração devia estar batendo como louco porque quando voltei para a cozinha com as sacolas, Kate perguntou se eu estava bem e que eu parecia ter visto um fantasma. Eu apenas ignorei o comentário dela. Esforcei-me para não parecer zangado ou traído, mas foi difícil esconder meus sentimentos naquela noite e no dia seguinte. Decidi verificar se ela estava envolvida com alguém ou não. Comecei a pensar sobre todas as pistas que eu estava perdendo. Eu não tinha nenhuma prova, exceto o sutiã. Vivemos em uma cidade bastante grande, e o trabalho dela em um prédio de escritórios no centro. Acabei desviando minha atenção da ideia do caso por um tempo e decidi talvez dar mais atenção a ela. Em uma sexta-feira depois do trabalho, preparei um jantar agradável. Arrumei a mesa com pratos bonitos, talheres e velas. Comprei uma boa garrafa de vinho e um buquê de rosas. Ela chegou depois do trabalho como de costume. Apontei o jantar e tudo que eu tinha preparado. Ela me deu um sorriso triste e disse que sentia muito, mas tinha planos de encontrar seus colegas de trabalho esta noite em um ponto local. Ela disse que poderia fazer uma refeição rápida comigo antes de sair, mas precisava tomar um banho primeiro. Acho que meu interior se revoltou contra mim. Fiquei completamente sem palavras. Não vou dizer que tipo de raiva eu estava sentindo naquele momento, mas finalmente tinha chegado ao meu limite. Enquanto ela estava no chuveiro, peguei meu celular da empresa e o coloquei no banco de trás do carro dela. Estive pensando nisso ultimamente como uma forma de rastrear a localização dela com meu celular pessoal. Joguei a refeição no lixo junto com as flores. Ela voltou depois do banho, vestida e parecendo ótima como sempre. Disse para esquecermos o jantar e sair com suas amigas. Ela me olhou estranhamente e perguntou se eu estava bravo. Eu disse que estava decepcionado por ela nunca querer fazermos qualquer coisa juntos. Ela ficou zangada e me pediu para parar de agir como uma criança, e falou algo sarcástico sobre ter pavio curto. Fiquei lá, absorvendo tudo, e disse, que bobagem a minha. Achei que você gostaria de passar a
noite juntos, pelo menos dessa vez. Ela apenas sorriu debochadamente e saiu bufando. Peguei meu outro celular e comecei a rastrear meu celular de trabalho. Vi que ela parou cerca de 20 minutos depois em um bar que ela frequenta com seus colegas de trabalho. Decidi sair e localizar o carro dela, e lá estava ele no estacionamento do bar. Sentei do outro lado da rua no meu carro, esperando para ver se conseguia vê-la. Me senti tão diferente de mim mesmo, como um perseguidor, mas racionalizei que precisava ao menos satisfazer minha ansiedade sobre o paradeiro dela. Cerca de 1 hora depois que cheguei, a vejo saindo do bar com um homem. Parece ser um dos colegas que vi do trabalho dela. Ele a puxa, pega suas roupas e a beija. Meu estômago se revirou, meu corpo ficou completamente entorpecido. Eles seguem em direção a outro carro e entram juntos. Faço o meu melhor para segui-los, e quando o carro sai, eles viajam cerca de 10 minutos até, você adivinhou, um hotel. Paro na rua ao lado do hotel e assisto enquanto eles saem e seguem de mãos dadas para o hotel. Vi o suficiente. Sou um idiota. Comecei a bater com os punhos no volante, e foi isso. Algo dentro de mim ficou completamente vazio, e não tenho certeza se desmaiei ou tive uma experiência fora do corpo. Quando me recuperei, decidi que precisava de uma bebida. Foi nesse momento que minha vida tomou um rumo inesperado. Comecei a dirigir sem rumo, revivendo tudo que havia acabado de testemunhar e, lamentavelmente, chorando de raiva. Segui em direção às redondezas da cidade, cerca de 30 milhas, até encontrar um pequeno bar agradável e entrei. Sentei no balcão e pedi uma bebida. Eu devia parecer morto, reaquecido porque a bartender mencionou que eu parecia alguém que havia perdido o ânimo. Eu sorri e disse que poderia dizer que sim. Um cara se senta ao meu lado e inicia uma conversa. Eu não estou com vontade de falar, mas algo sobre esse cara me deixou confortável. Começamos a conversar e, depois de um tempo, o assunto sobre minha esposa traindo simplesmente escapa da minha mente, como eu só quero deixá-la e esquecê-la. Ele me olha e me dá um tapa nas costas, dizendo: amigão, você não está sozinho, isso aconteceu comigo alguns anos atrás. Acredito que às vezes essas coisas acontecem por um motivo e deixe-me dizer, sua vida pode mudar agora para melhor ou para pior, depende totalmente de você. Nesse momento, algo sobre ele dizendo isso realmente me tirou do meu estado de espírito sombrio. Quero dizer, eu sei que estou sofrendo, mas sempre consegui ver as coisas logicamente e ele está certo. Nós nos apresentamos, o nome dele é Rei, ele é meio do campo, mas é exatamente o tipo de pessoa simples e honesta que eu realmente respeito. Ele me pergunta quando eu vou sair. Acho que nunca passou pela minha cabeça pensar tão longe. Eu sei que não quero mais estar perto dessa mulher e sinto essa sensação de lutar ou fugir percorrendo em mim. Rei diz: sinto muita empatia pela sua situação e tenho uma ideia. Se chegar a esse ponto e você sentir que precisa sair, tem um trailer de viagem no meu terreno. Não é grande coisa e precisa de alguns reparos. Por que você não vem ver se consegue se imaginar vivendo temporariamente nele? Pelo menos, vou fazer um ótimo negócio para você. Eu até tenho um terreno bacana onde você poderia estacioná-lo. Você estaria me fazendo um favor ao cuidar dele para mim. Pode ser bom se afastar da sua situação. É apenas uma ideia. Levou-me num minuto para registrar sua ideia. O bartender tinha estado ouvindo a conversa e sorri. Inferno, querida, ela diz. Se eu pudesse ter escapado do meu ex-marido louco anos atrás, teria garra a chance de ir morar na caravana dele ou qualquer coisa só para colocar minha cabeça no lugar. Sinto como se tivesse caído na zona de penumbra do crepúsculo, mas talvez seja exatamente o que eu preciso. Eu digo a Rei, sim, vou pensar nisso e talvez dar uma olhada. Nos despedimos depois de um tempo e combinamos de nos encontrar na casa dele em alguns dias. Comecei a sentir que tenho um pouco de perspectiva e uma chance de sair do que acredito ser um pesadelo misturado com uma grande dor no coração. Uma coisa é certa, de forma alguma eu vou querer estar com minha esposa de novo. Traição é algo tão vil para mim e sempre foi a única coisa que acredito nunca tolerar. Cheguei em casa depois de Kate, naquela noite, e sentei no sofá. Kate saiu e me perguntou onde eu tinha estado. Virei para ela e perguntei onde ela tinha estado. Ela diz: você sabe, saí para tomar umas bebidas. Perguntei diretamente: você está tendo um caso? Ela parece um pouco surpresa, mas recupera a compostura e diz: não, por que você está me perguntando isso? Eu digo a ela que ouvi dizer que ela pode estar envolvida com alguém do trabalho. Ela pergunta: quem te disse isso? Digo a ela que foi alguém que eu conheço, mas não revelo o nome. Ela apenas me diz que estou sendo ridículo, que estou bêbado e delirando, e me pergunta onde eu estive. Digo a ela que saí para um bar para tomar algumas bebidas com amigos. Ela apenas me encara, querendo me perguntar mais, mas volta para nosso quarto e se deita. Decidi dormir no sofá, já que agora tenho a confirmação de que ela tem mentido para mim há meses. Não dormi nada e comecei a imaginar ela com esse cara na cama. Estou enojado, machucado e me sentindo pena de mim mesmo. No entanto, comecei a pensar sobre o trailer de corrida é quase uma revelação e a ideia simplesmente me fez sentir melhor. Devo ter algo errado comigo, mas com a dor que estava sentindo, o modo de luta ou fuga apenas entrou em ação instintivamente, com a parte de fuga ganhando no dia seguinte. Não nos falamos muito e seguimos o fim de semana como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, fiz planos de encontrar Rei. Nos reunimos no rancho de Rei, que é realmente agradável, com o trailer sendo muito bom, por volta dos 26 anos e com todas as necessidades para se viver nele. Viajei com alguns amigos e um deles durante a faculdade, durante um recesso de primavera, e realmente gostei disso.
disso, fiz uma oferta para Rei e ele concordou com o preço. Praticamente o roubei. Ele me deu as instruções para sua propriedade no rancho e fui lá conferir. É lindo, cheio de árvores, mato e aparenta haver trilhas para caminhada e ciclismo nas proximidades, margeando a base das montanhas. Rei tem uma pequena cabana em uma colina com vista para a propriedade, com água e eletricidade disponíveis para o trailer. Rei vai mover o trailer de viagem para o local e instalá-lo para mim. Tentei fazer com que Kate confessasse durante as próximas semanas, mas tudo que recebi foi manipulação psicológica. Cheguei até a dizer claramente a ela que se descobrisse que ela estava traindo, não haveria volta. Isso teve o efeito oposto, levando-a ainda mais fundo em seu estado de negação do caso e me sufocando com as negações. A negação foi tão absurda que quase me fez rir. Não tenho nenhuma prova física de sua traição e me xingo por não ter tirado pelo menos algumas fotos deles dois. Enquanto passo por essa agonia mental, chego à conclusão de que prefiro sair desse casamento a ter que compartilhar meus sentimentos com Kate. Agora, começo a fazer planos, discretamente tirando meus pertences do apartamento enquanto ela está no trabalho e transportando-os para. O trailer pelo menos me faz sentir que estou agindo. Percebi uma mudança em Kate durante esse tempo e ela tem agido de forma simpática comigo, mas na minha opinião é tarde demais, pois ela continuou com suas pequenas saídas da empresa após o trabalho. Decidi que também precisava de um tempo para mim. Na verdade, enquanto ela se preparava para sair à noite, eu também me arrumei ao mesmo tempo. Ela me olhou e perguntou para onde eu estava indo. Apenas disse que iria encontrar alguns amigos. Ela começou a perguntar e eu apenas disse que ela não os conhecia e que não iria gostar de toda a conversa sobre trabalho. Isso é exatamente o que ela me dizia quando eu perguntava se poderia acompanhá-la em uma das saídas do escritório. Ela ficou com uma expressão magoada e disse, ok, divirta-se. Eu disse que com certeza me divertiria. Entre trabalhar no trailer e encontrar Rei no bar, comecei a fazer mais amigos. Na verdade, isso levou a momentos divertidos com um ótimo grupo de amigos e familiares de Rei. E caso alguém pergunte, decidi moderar minha bebida para não desenvolver hábitos ruins. Seria muito fácil me afogar em autocomiseração neste momento. Kate me diz que precisa viajar a trabalho na semana seguinte. Pergunto quem mais vai e ela me diz que a equipe executiva e alguns chefes de departamento. Apenas a olho e digo que espero que ela se divirta muito com o namorado. Me arrependo um pouco de ter dito isso, pois começou uma grande discussão. De muitas maneiras. Gostaria de saber mais sobre o cara dela, mas como o Rei me disse, no final das contas não importa quem é o outro cara, só importa que ela decidiu te trair. Ela destruiu o casamento, ela que assuma ou negue, mas fatos são fatos. Irmão, droga. Rei deveria notar essas coisas e publicar para os traídos. A viagem de trabalho dela me proporcionou a oportunidade de tirar completamente o restante das minhas coisas. Então depois que Kate partiu para a viagem, reuni tudo que restava de valor e coloquei no meu veículo. Não estou levando nenhum móvel, então é só o essencial, como computadores e equipamentos. Antes de sair, eu havia escrito uma carta que pretendia deixar para ela, mas depois de reler, decidi simplificar. Peguei um pedaço de papel e escrevi, espero que tenha valido a pena. Coloquei minha aliança de casamento em cima da carta, que estava sobre a mesa da cozinha. Senti um peso enorme sair de mim. Me senti livre. Não vou mais esconder a verdade. Sei que terei que lidar com algumas bagagens e superar algumas dores, mas agora tenho tempo para me curar. Só preciso de espaço. Preciso tirá-la da minha vida o mais silenciosa e rapidamente possível. Não me orgulho de nunca tê-la confrontado mais, de não ter arrancado uma confissão dela. Nunca pude gritar, xingar e amaldiçoá-la. Cheguei à conclusão de que, em minha mente, ela não me merecia. Ela desrespeitou tudo que tínhamos, nossos planos futuros, nossa história. Estávamos economizando para uma casa e uma família, e tudo isso se foi. Não devo absolutamente nada a ela. Ela que lide com as consequências. Não tive nenhum plano em mente. Não entrei em contato com um advogado ou algo do tipo. Só queria ter clareza. Realmente gostei da minha nova caravana, e o ar das montanhas era exatamente o que eu precisava. Na semana seguinte, voltei a correr e me senti ótimo por estar vivo. Não respondi a nenhum dos textos de Kate enquanto ela estava fora. Não havia muito o que responder. Eram apenas atualizações como acabamos de pousar ou estamos jantando em equipe, etc. Ela enviou algumas mensagens do tipo use ou vista e entre em contato comigo, etc. No dia em que ela voltou para casa, meu telefone não parava de tocar. Ela me mandou mensagens incessantemente e tentou me ligar constantemente. Depois do primeiro dia, foi a vez de sua mãe tentar me ligar. Só meu pai restou do meu lado da família, e não somos próximos, então ela não tentou contatá-lo. Após as primeiras mensagens chorosas, eu nunca me dei ao trabalho de ouvir o resto das mensagens de voz dela. Suas mensagens de texto consistiam em: o que é isso? Precisamos conversar. Eu não sei o que você pensa que sabe, mas não está acontecendo nada. Não estou envolvido com ninguém. Não estou tendo um caso. Após uma semana sem responder, ela finalmente me deixa uma mensagem de texto dizendo: desculpe, as coisas saíram do controle. Eu estava envolvida com alguém no trabalho, mas não significou nada. Me envolvi demais no meu trabalho, e você estava ausente muitas vezes e eu cometi um erro. Eu estava prestes a terminar. Haha, erro. Esta foi a confissão que eu estava procurando o tempo todo. Por algum motivo, isso me fez desgostar ainda mais dela. Por que ela não poderia ser honesta? Esta não era a mulher com quem eu sonhava construir um futuro juntos. E os erros não duram
6, 8 meses ou 1 ano. Em um ponto, ela estava implorando para eu voltar e trabalhar no casamento. Tornou-se patético. Ela parou de me incomodar por algumas semanas. Eu ainda me recusava a respondê-la. Eu não queria que ela arrancasse nada de mim, onde eu estava morando. Eu não queria que essa mulher arruinasse meu santuário. Então, um dia, ela começou a me enviar mensagens de texto raivosas, tipo: você é um covarde, você não fala comigo, você não se importa conosco, por favor, volte para casa para conversarmos. Onde você está? Eu posso ir até você, droga. Ou, por favor, vamos conversar e consertar as coisas. Eu não me lembro de todas as mensagens, mas pareciam ser só desculpas e muito pouco em forma de desculpas. Deixei tudo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Finalmente, eu mudei meu número de celular. Atualização de junho de 2018. Kate me enviou um e-mail dizendo que havia contratado um advogado e estava entrando com o divórcio. Eu respondi: ok, tudo bem a isso, resultando em uma enxurrada de e-mails exigindo que eu fosse vê-la e assim por diante. Ela percebeu que isso não a levaria a lugar algum. Após um tempo, escreveu que se eu concordasse com um divórcio amigável, ela não faria mais exigências. Não me incomodei mais, concordei e vários meses depois finalmente eu era realmente um homem livre. Nunca mais precisei vê-la depois que saí do nosso apartamento, sem nenhum encerramento para nenhum de nós, mas parecia que isso era mais importante para ela do que para mim. Por alguns meses, eu pensava nela às vezes e sim, a dor surgia do nada, como se ouvisse uma música no rádio que costumávamos ouvir, etc. Mas eventualmente parei de pensar nela também. Bem, estou oficialmente divorciado, as coisas estão realmente boas agora. Na verdade, conheci uma ótima garota. Estava correndo na trilha logo abaixo de onde moro, a ajudei a trocar um pneu furado e nos demos muito bem. Ela é incrível e bonita pra caramba, embora seja alguns anos mais nova do que eu. Ela adora meu estilo de vida e me chama de homem das montanhas. Não estou com pressa para algo sério, mas também não pretendo desistir das mulheres completamente. Ainda estou aqui no trailer e não tenho planos de mudar tão cedo. Simplifiquei bastante minha vida. Amo a natureza. Isso me ajudou a superar minha ex-esposa, a angústia, tudo. Eu sei que cada um lida com essas coisas de forma diferente. Tive a sorte de não ter filhos ainda e estava apenas no 3º ano de casamento, então acho que fiz o que era certo para mim. Você não precisa viver com um traidor. Se algo assim acontecer com você, por favor, não fique remoendo. Apenas siga em frente. A vida melhora depois que você trabalha em si mesmo. Desejo a todos a melhor vida que possam ter. Apenas queria atualizar sobre a situação em que me encontrei com minha ex-esposa e reescrevi isso cerca de 5 vezes para torná-lo compreensível. Como mencionei em meu post anterior, estava preocupado que minha ex-esposa estivesse tentando me encontrar em uma tentativa de reconciliação ou algo do tipo. Eu havia me mudado para cerca de 2 horas de onde costumávamos morar. Havia no fim de semana passado em uma cafeteria que frequento com frequência na cidade, perto de onde moro. Eu estava suspeitando que não era uma coincidência ela estar lá. Por sorte consegui sair antes que ela me visse. Atualização: voltei à cidade no fim de semana passado para pegar alguns mantimentos e fui tomar um café no lugar que costumo ir, além de trabalhar em alguns documentos que precisava preencher para o trabalho, usando o Wi-Fi grátis deles. Depois de terminar, saí da cafeteria. Enquanto caminho em direção ao meu carro, ouço alguém gritar: pô, olho do outro lado da rua e, ó, lá está a Kate, minha ex, acenando para mim. O Armagedon finalmente aconteceu. Fiquei lá chocado. Ela corre pela rua em minha direção, se aproxima de mim e estende a mão esperando um abraço. E eu instintivamente abro os braços com as palmas das mãos para fora. E ela para. Ela olha para mim, realmente magoada. E então diz: pô, tenho te procurado. Ouvi dizer que você se mudou para cá e queria te ver. Podemos conversar? Eu me sinto como um animal encurralado. Pessoal, realmente me senti assim. Então cedi e disse: ok, vamos encontrar uma mesa ou algo assim e podemos conversar por 1 minuto. Ela pergunta se podemos ir para minha casa e eu simplesmente disse não. Ela me segue até um banco do lado de fora de uma pequena loja no final do quarteirão. Ela começa dizendo quanto mudei e como adora meu novo visual, minha barba, blá blá. Ela gostou de como minha aparência mudou, como pareço em forma. Ela faz uma boa atuação e, pessoal, ela estava atraente. Estava com shorts brancos e uma regata, com o cabelo preso em um rabo de cavalo, como eu costumava gostar. Meu radar estava em alerta máximo e pude perceber que ela estava realmente apelando para a sedução. Tive que me controlar muito aqui e ver para onde isso estava indo. Ela começa pedindo desculpas pelo caso todo. Diz que o karma realmente a atingiu no coração depois que a deixei, quando sua empresa descobriu o caso e basicamente tornou as coisas tão desagradáveis para ela que ela largou seu amante, que tinha noiva na época, recebeu uma repreensão e foi transferida para outra posição dentro da empresa. A empresa a culpou por termos que nos mudar e ela retaliou contando tudo para a noiva dele, o que resultou na separação deles. Ela baixou a cabeça um pouco e começou a chorar. Eu apenas fiquei lá olhando ao redor, sem ter nada a dizer. Ela se endireitou e me encarou por um momento. Perguntei o que ela queria de mim. Ela queria me dizer que nunca teve a intenção de começar um caso, que sentiu como se fosse atraída por toda a política e posicionamento na empresa e achou que o cara realmente a manipulou com seu carisma e poder dentro da empresa, e que estupidamente pensou que estava usando ele tanto quanto ele a estava usando. Ela queria se abrir comigo, especialmente depois de eu tê-la acusado de ter um caso. Ela se odiava naquele momento, e beber depois do trabalho era uma tentativa de se medicar da culpa.
Logo depois que a deixei, ela se sentiu tão tola, tão sozinha, como se seu coração tivesse simplesmente implodido de perda. Ela imediatamente terminou todo o caso. Ela sentiu que, como eu não a contatava ou falava com ela precisava me encontrar e ver se poderíamos acertar as coisas entre nós e recomeçar. Ela sabe que estamos divorciados, mas talvez pudéssemos recomeçar do zero. Eu apenas a encarei. Deixei que ela ouvisse. Estou parafraseando a conversa, mas aqui está. Como você ousa pensar que pode simplesmente aparecer aqui e achar que pode apagar tudo que você causou? Eu disse a você antes. Se você me trair, acabou entre nós. Não há perdão, não há reinício neste relacionamento. Você o destruiu o que tínhamos no momento em que me traiu. Quão estúpido você acha que eu sou? Te segui uma noite e vi vocês entrarem juntos em um hotel. Você sabe que foi nesse momento que percebi que estava elevando a voz e as pessoas estavam começando a notar. Comecei a soluçar. Ela segurou meu braço. Deixei-a chorar em meu ombro por um pouco antes de afastá-la. Ela olhou para cima para mim. Mereço tudo isso. Eu sei que sim. Pelo menos me deixe te levar para jantar ou algo assim. Não quero ir embora. Quero conversar mais. Quero ter certeza de que colocamos tudo em pratos limpos. Preciso de tempo com você. Tempo que você não me deu antes. Por favor. Ou, eu sei que talvez você não queira ouvir isso, mas eu te amo tanto. Não sabia o quanto te amava até você me deixar e me quebrar. E eu te quebrar tão profundamente. Não consigo me perdoar. Não quero me perdoar até o dia em que eu morrer. Ela começou a hiperventilar e soluçar tão intensamente que a levantei e a abracei. Eu sei. Senti que era a única coisa que poderia fazer para tentar acalmá-la naquele momento. Foi então que percebi que realmente quebrei o coração dela, assim como ela quebrou o meu. Comecei a andar com ela e encontrei um caminho tranquilo para caminhar. As coisas se acalmaram um pouco. Perguntei como ela me encontrou e se ela contratou um detetive ou algo assim. Ela riu um pouco e disse que não, mas pensou nisso. Ela encontrou a Stacy algumas semanas atrás e perguntou como estavam as coisas. Stacy deixou escapar que me viu. Kate a fez contar todos os detalhes. Stacy não queria contar porque eu pedi para ela não fazer isso, mas Kate não a deixou em paz até que ela contasse. Tudo o que ela sabia era que me viu aqui na cidade e que eu morava em algum lugar nas redondezas. Então, ela começou a vir aqui nos dias de folga para ver se conseguia me encontrar. Ela ficou realmente envergonhada quando disse isso. Eu meio que ri. Essa maldita Stacy não consegue manter a boca fechada. Fomos jantar em um lugar agradável com um pátio. Garanti que não bebêssemos nada. Não queria nenhuma desculpa para que ela me amolecesse, alegando estar bêbada demais para dirigir de volta. Na verdade, tivemos uma boa conversa depois. A acompanhei até o carro. Ela queria ficar e me pressionar. Ela estava determinada e não desistiria. Ela não tinha estado com mais ninguém desde que eu parti e jurou de pés juntos que eu era o único que ela queria. Eu disse a ela que ainda era cedo demais para eu seguir por esse caminho. Ela implorou para me ver de novo, mas eu não me comprometi. Dei a ela meu novo endereço de e-mail, mas foi só isso. Ela queria meu número de telefone, mas eu disse não. Você só irá encher meu telefone com mensagens e ligações. Ela chorou com isso. Ela disse que estaria de volta na cidade no próximo fim de semana. Se eu estava interessado, não disse nada sobre isso. Ela disse que iria me enviar um e-mail e me contar todos os detalhes de quando e onde antes de partir. Perguntei diretamente se ela me perdoaria se eu tivesse traído. Ela ficou lá pensando e disse que sim, com o tempo, mas somente se víssemos um conselheiro matrimonial ou se conseguíssemos passar pelo processo de cura com muita conversa e talvez até um acordo vinculativo. Eu disse que talvez pudesse fazer isso daqui a 5 ou 10 anos. Ela disse que se fosse preciso, ela esperaria. Em seguida, ela segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse algo que me surpreendeu muito. Ela disse, maldição, ou, eu sempre vou te amar e farei qualquer coisa para provar isso. Acho que ela foi embora. Ainda estou abalado com isso. Ela disse com tanta convicção que ainda não consigo me ver de volta com ela. Estou me sentindo melhor, mas, por enquanto, não consigo nem vê-la como uma amiga com benefícios. Talvez uma amiga, mas droga. Simplesmente não sei se poderíamos funcionar de novo. Não me chame de bobo, porque segundas chances são raras para mim. Fui para casa, dei uma boa corrida e tomei algumas cervejas, e me senti em um bom lugar agora. Alguém pode me garantir que ela não arruinará isso? Não sei, simplesmente não sei. Ainda está muito fresco na minha mente, mas tenho o luxo de tempo para resolver tudo isso e obter alguma perspectiva. Então, esta provavelmente será minha última atualização. Postei minha história em outro subreddit, mas o moderador continuava removendo para recapitular. Minha ex-esposa me encontrou, e conversamos depois de mais de um ano em que eu a ignorei. Sua intenção ao me procurar era, de fato, reconciliar e recomeçar nossa vida juntos. Para aqueles que previram que eu seria o típico tolo beta e perdoaria vocês ficarão bastante desapontados. Ela me escreveu um longo e-mail na semana passada, professando seu amor e arrependimento pelo caso. Novamente, ela queria passar o fim de semana comigo. Minha resposta a tudo isso foi rejeitá-la. Tenho vivido contente na minha vida solitária, morando em um local remoto, e mantendo minha situação o mais simples possível. Tenho desfrutado da companhia de várias mulheres e amigos, e aos 32 anos sinto que não há pressa em mudar as coisas. Tenho o meu próprio caminho de autodeterminação e pretendo segui-lo por agora. Portanto, em resposta ao seu e-mail, recusei a dar-lhe meu novo número de telefone. Fui direto. Disse-lhe que não tenho qualquer intenção de me reconciliar com ela. Ela fez a cama dela.
dela, e eu não confio mais nela, nem a reconheço mais. Desejo-lhe o melhor e considerarei talvez ser sua amiga algum dia em um futuro ainda a ser determinado. Minha ambiguidade realmente a frustrou. Então ela respondeu com algo muito revelador. Claro que estava profundamente desapontada com minha resposta, mas também me informou que havia aceitado uma oferta de emprego em outro estado, e sua verdadeira intenção o tempo todo era que eu fosse com ela. Ela sabe que meu trabalho é remoto e que posso morar onde quiser, e achava que eu consideraria ir com ela. Em troca, teríamos um recomeço em um local completamente novo. Ela tinha pouco tempo antes de partir e queria me ver pessoalmente e me convencer. Felizmente para mim, tenho que partir. Negócios por uma semana. Então o tempo dela acabou. Graças a Deus. Agora ela sairá da minha vida. Imagino que receberei mais alguns e-mails por um tempo, mas acredito que, com o tempo, ela perceberá que o tempo dela comigo expirou e terá que encontrar outra pessoa. Talvez até os traia. Apenas quis compartilhar a atualização. Então, pessoal, vivam sua melhor vida. Livrem-se desse peso antigo e capacitem-se para seguir em frente. Boa sorte a todos vocês.